Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de adoração a Deus, neste 9º domingo após o Pentecostes, em que as leituras bíblicas e a temática nos chamam a refletir sobre a graça de Deus, a sua misericórdia que não tem fim. Nós iniciamos o nosso culto invocando o nome do nosso Deus triuno e o fazemos em o nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a cantar comigo o hino 149 do Inário Luterano. A Ti, Senhor, cantar queremos. É o único Deus que merece o nosso louvor. 149 do Inário Luterano. A Ti, Senhor, cantar queremos, porquanto não há nenhum outro Deus. A Ti louvores renderemos, por Teu poder que Tu nos dás dos céus. Aceita nossa adoração, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, atrai-nos ao Teu Filho, e por Teu Filho nos retorna a Ti. Nos ilumine o excelso brilho de Teu Espírito na treva aqui, deixando-nos a Tua paz provar e Tua imensa graça celebrar. Com profundíssimos gemidos, por Ti, por nós irá rogar. Por Ele fomos convertidos, e ao nosso espírito vem confirmar que somos filhos Teu celeste Pai. Seu santo nome, ó crentes, invocai. Brotando sempre ardente prece, por Seu poder de nosso coração. Teu coração se compadece de nós, ó Deus da eterna salvação. Jamais, jamais Tu poderás negar a súplica de quem a Ti clamar. Queremos, nesse momento, nosso Deus, confiando na graça de Deus que nos chama ao arrependimento de nossos pecados e nos assegura o perdão gracioso de Deus, também confessar os nossos pecados a Deus. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos conceda o seu perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, compaixão, buscando e implorando a Tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o Teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus,
nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A todos que se arrependem sinceramente de seus pecados e os confessam a Deus em sincero arrependimento e se colocam assim também humildemente diante dele, crendo em Cristo como seu Salvador e querem também, pela ação do Espírito Santo, viver uma nova vida, fortalecidos na luta contra o pecado, Deus manda anunciar, e como ministro da palavra chamado e ordenado, eu digo: estão perdoados todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje é o salmo que fala da misericórdia de Deus que não tem fim. Salmo 136, versículos 1 a 9, e depois 23 a 26. Eu vou ler todo o salmo, você me acompanha também em casa, nessa leitura que também será projetada para você. Salmo 136, conforme a projeção. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou de nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Feche seus olhos, falemos com Deus em oração nesse momento. Bondoso Deus, santo e eterno Pai, obrigado pelo privilégio que por Tua graça nos dás de estarmos na Tua presença. Obrigado por todas as Tuas bênçãos e também, ó Deus e Pai, pela oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra, que repete tantas vezes que a Tua misericórdia dura para sempre. Ouvirmos da Tua graça em nossa vida, através de Jesus, na ação do Teu Espírito Santo, para nos alimentar e fortalecer na fé. Receba, Senhor, o nosso culto, que juntos queremos render a Ti, e abasteça a nossa vida com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que é um só Deus contigo, com o Espírito Santo para todo sempre, nós pedimos e agradecemos tudo isso. Amém. Nós queremos fazer as leituras bíblicas desse culto. A leitura do Antigo Testamento é Isaías 55, 1 a 5, que fala da graça de Deus sendo oferecida a todas as pessoas. E também o texto de Romanos 9, 1 a 13. O Mateus fará a leitura de Isaías e a Gabi fará a leitura de Romanos para nós nesta noite. Isaías 55, 1 a 5, onde lemos:
todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? É o vosso suor, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Até aqui a leitura. Romanos 9, do 1 ao 13. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado por Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceder de um só, Isaque, nosso pai. E não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas,
pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Convido você também à leitura do Santo Evangelho para esse dia, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, o texto conhecido do evento da primeira multiplicação de pães e peixes. Mateus 14, 13 a 21, onde lemos: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Assim termina a leitura do Evangelho, no qual também meditamos nessa noite na temática da graça de Deus. E eu convido você a confessar juntos a nossa fé cristã, a fé da Igreja Cristã de todos os tempos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nas palavras do credo apostólico. Juntos confessemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Igreja cristã, a comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem da Palavra de Deus, nós cantamos o hino 248 do Inário, Oráculos Divinos. Cante comigo, Oráculos Divinos. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda
força de glórias celestiais, por vós assim levados à fonte ao pé da cruz, a livre paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fulgir, ó posso o mundo inteiro de vossa luz fluir, que todos jovens, velhos e as gerações que vêm no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe na reflexão da sua palavra. O texto especialmente de Mateus, mas também ligado a todos os textos de hoje, que revelam a graça de Deus multiplicada e oferecida a todos. Que Deus abençoe com a sua graça e a ação do seu Espírito o nosso meditar e o fortalecimento de nossa vida também nessa certeza, hoje e sempre. Amém. A palavra graça, ela traz dois conceitos interessantes. Um deles é o conceito bíblico que nós temos bem claro nos textos de hoje. Aquilo que é dado por Deus, aquilo que é oferecido sem nenhuma cobrança, sem nenhum pagamento, ou seja, gratuitamente, de graça. Tem também o sentido de algo que nos faz rir, que é engraçado. E é interessante que muitas vezes esses dois conceitos eles se entrelaçam. Quando, guiados por aquela máxima, aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia, algo que é oferecido de graça, algo de valor, muitas vezes pela desconfiança leva as pessoas a rirem por não acreditarem naquilo que está sendo oferecido. A palavra de Deus hoje nos convida a meditar na graça de Deus. A graça estendida, oferecida, multiplicada, para que todos nós sejamos atingidos e recebamos tudo aquilo que Deus preparou amorosamente para cada um de nós. E é claro, não nos fazer rir, mas encher o nosso coração de alegria, essa graça enche. Os textos bíblicos de hoje nos chamam a essa reflexão. O texto do Salmo é um texto que mostra um povo que reconhece as bênçãos de Deus, os grandiosos feitos de Deus em sua vida. Feitos estes que são movidos por sua misericórdia, por sua graça. O Deus que é superior a qualquer outro Deus, que também o povo de Israel já havia se apegado e comprovou que não valia nada, que eram deuses inventados e falsos, é que merece que toda a honra e toda a glória seja rendida a Ele. O Deus que criou os luminares, que cuida do seu povo, que socorre-nos nas nossas necessidades, no nosso abatimento. Esse é o Deus exaltado, nesse salmo que repete todo o versículo, a certeza de que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Um Deus que, apesar da desobediência do seu povo, mostra a sua graça, chamando-o sempre de volta, em arrependimento, a receber a graça, o amor e o perdão que Ele oferece. E essa leitura de Isaías de hoje, Isaías 55, 1-5, mostra isso. E essa definição bem clara da graça de Deus, dizendo: venham, comprem sem dinheiro, comprem sem ter que pagar, peguem aquilo que precisam. Já pensou se isso fosse oferecido a nós hoje? Venham pegar a comida, a água, tudo que você quiser, que você precisar. Os supermercados seriam depenados, né? As pessoas correriam para lá. Nós somos criados num conceito, num sentimento, numa vivência em que nada é de graça, em que todas as coisas são pagas. E soa estranho para nós quando algo é oferecido gratuitamente. E Deus, a esse povo rebelde, desobediente,
que havia se afastado dele, que havia se agarrado a deuses falsos de outros povos. Isso levou Israel a um castigo, a um cativeiro, a ser retirado de sua terra. Mas Deus, por amor e graça, não destrói esse povo, mas o chama de volta em arrependimento, para acolhê-lo, para perdoá-lo e para abençoá-lo. E essa é a linguagem que Isaías usa, uma linguagem comercial: venham, comprem sem dinheiro. É lógico que Deus não estava falando de mercadorias, mas Ele estava oferecendo o seu amor, seu perdão, a reconciliação a este povo desobediente, que por seu merecimento mereceria a condenação e a destruição. Mas o Deus gracioso vai ao seu encontro e o salva, e o acolhe, e o convida: vinde e gratuitamente eu dou a vocês aquilo que vocês precisam. O texto de Romanos hoje, que foi lido pela Gabi, é um texto em que o apóstolo Paulo fala desses judeus de novo, dos seus compatriotas, com muita tristeza. E ele diz: eu tenho uma dor muito profunda no meu coração, porque os meus compatriotas, os judeus, eles não creem em Jesus. Eles não se agarram à graça de Deus oferecida em seu Filho Jesus. E Paulo então diz até que ele trocaria a própria vida, ele preferia ser afastado de Cristo, ele preferia ser amaldiçoado, afastado, para que o seu povo pudesse usufruir dessa graça com a fé, se agarrando a Jesus, o Messias prometido. E depois ele passa também a dizer que a graça de Deus é graça mesmo, nós não a merecemos porque somos parentes de Abraão, porque temos uma descendência boa, uma ascendência, porque temos nome ou sangue, ou porque fizemos obras maravilhosas. Não, todos somos acolhidos por esse Deus gracioso, pela fé em Cristo. Cristo nos une, Cristo é o elo, Cristo é a graça de Deus colocada em nossa vida com sua obra de redenção para nos dar a salvação eterna que Deus providenciou através dele. E é assim que a graça de Deus é trazida, é oferecida, é multiplicada para todas as pessoas. Jesus, quando veio a este mundo, e o texto do Evangelho de hoje nos fala disso, pregava o reino dos céus, anunciava o reino de Deus, a vida eterna, chamava o povo de Israel a crer nele como Messias que havia sido prometido e veio para trazer a salvação. Muitos não creram, mas muita gente o seguia. E Jesus está então num momento em que as pessoas estão ouvindo a ele, estão ouvindo a sua pregação, e ele se compadece daquela multidão. Diz o texto bíblico que ele cura os seus enfermos, ele socorre aqueles abatidos. Quando o outro evangelista, Lucas, narra esse evento, ele diz que Jesus olha para aquelas pessoas e se compadece delas, porque elas são como ovelhas que não têm pastor. E isso era verdade. As pessoas estavam oprimidas pelas regras e leis, estavam sem esperança, estavam desorientadas, e Jesus, o bom pastor, vem trazer alento, recolher esse rebanho, se compadecendo dessas ovelhas. Ele vai ao seu encontro, ele as atende em suas necessidades. E esse texto mostra que o nosso Deus gracioso é um Deus que não se preocupa apenas com o aspecto espiritual da nossa vida, mas no todo. As pessoas estavam ouvindo a pregação, estavam ali sendo abençoadas por Cristo, e o dia vai se acabando. E os discípulos se preocupam com isso, e é uma preocupação também natural. A noite estava chegando, muita gente estava ali, os discípulos dizem: Jesus, nós temos que mandar esse povo embora, despede eles para eles poderem passar pelas vilas, comprarem alimento, porque está ficando de noite, e tem muita gente aqui, não temos como alimentá-los. E Jesus então propõe a eles mesmos alimentá-los. Eles dizem que não têm condições, e aí Jesus, preocupado com aquelas pessoas, não para fazer show, não para ter fãs, mas preocupado, se compadecendo e querendo que aquelas pessoas continuassem a ouvi-lo, a receber o alimento que ele veio trazer, o alimento espiritual também, para que eles continuassem ali sob a graça de Deus. Ele providencia esse milagre fantástico da multiplicação de pães e peixes,
que alimenta milhares de pessoas, não para aparecer, mas para mostrar a graça de Deus que já estava presente. Ele providencia, através desse milagre, essa assistência a essas pessoas. É claro que os discípulos tinham uma preocupação natural, porque o dia estava se findando, era difícil mesmo, mas numa ligação bem clara com a graça de Deus, que é oferecida gratuitamente, Deus poderia ter dito a eles: agora que está ficando bom, agora que as pessoas estão aqui, concentradas, ouvindo, gostando de estar comigo, vocês querem dispensá-las para elas comprarem as coisas? Não é de graça. A graça de Deus será também manifesta desta forma. E Ele então sacia a fome daquelas pessoas, que era necessário, né? Porque realmente era um problema iminente, o tempo que estava passando, o dia acabando, e a fome também que viria. Porque crente com fome reclama, né? E Jesus então providencia com amor e graça aquilo que era necessário para a vida daquelas pessoas. E eu gostaria de convidar você a olhar para todos esses aspectos, manifestações da graça de Deus, tanto a um povo rebelde de Israel que é chamado de volta. Quantas vezes eu e você somos assim também? Quantas vezes eu e você nos afastamos de Deus com o nosso pecado, e Deus poderia nos abandonar, nos destruir, e esse é o sentimento que muitas pessoas têm, que não têm mais condições de voltar a Deus, e Ele continua convidando, por sua graça, chamando pecadores ao arrependimento. Assim como Ele acolheu Israel, Ele acolhe a nós no seu amor e graça a cada dia. Podemos também louvar a Deus com esse salmo lindo, repetindo, sem enjoar, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque essa é a verdade do Deus que é misericordioso e gracioso na sua criação, no seu poderio, na sua majestade, no seu socorro. O Deus que merece toda a honra e toda a glória, e que não esqueçamos que a sua misericórdia dura para sempre. O Deus que nos chamou ao arrependimento e nos chamou a fazer parte do seu povo, não porque tínhamos sangue de Abraão, não porque tínhamos nome de Abraão, mas porque nos amou em Cristo, e na aliança feita em Jesus, todos nós somos incluídos por pura graça. O Deus que vem a nós em Cristo, e a força motora disso não é o nosso merecimento, não é porque somos pessoas que fizeram coisas importantes para Deus vir ao nosso encontro, nos buscar, nos acolher, mas o princípio motor é o seu amor. O texto que nós conhecemos tão bem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, condenado, mas tenha a vida eterna. O princípio motor é o fato de Deus ter nos amado, é o fato de Deus ser gracioso, e mesmo que nós não tenhamos nada para oferecer a Ele, nada para comprar essa graça que não é comprada, é gratuita, Deus nos ama e derrama sobre nós essa graça que Ele multiplica e oferece a todas as pessoas. Que você e eu, irmão e irmã, possamos valorizar essa graça, porque também tem um problema muito sério que a gente precisa refletir. Aquilo que é de graça, muitas vezes nós não valorizamos tanto. Nós, às vezes, até desprezamos. Está tão fácil, está tão garantido, que eu não preciso me preocupar com isso. A graça de Deus, embora não paguemos nada por ela, é algo que nos dá vida, que nos transforma e que nos leva à eternidade. Que possamos também ter em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, o reconhecimento desse Deus que faz tudo porque a sua misericórdia dura para sempre e porque Ele é um Deus gracioso. O Deus que nos chamou, embora não sejamos parentes de ninguém importante do passado, para nos dar no seu reino a salvação e a vida eterna. E o Deus que continua multiplicando pães e peixes para nos alimentar e nos sustentar com a sua providência graciosa a cada dia. Podemos não ser tão bons assim na nossa vida física, podemos enfrentar dificuldades, enfermidades, que isso não nos tira da graça de Deus. Pelo contrário, às vezes as dificuldades fazem a gente reconhecer e se agarrar ainda mais ao Deus gracioso que quer nos socorrer em nosso abatimento e especialmente nos levar à eternidade pela fé em Cristo. Que o Deus que multiplica a sua graça e oferece a todos, a mim e a você, nos conserve nessa fé
hoje e sempre. Amém. Que a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os vossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Convidados e atraídos pela graça de Deus, também queremos orar ao nosso Senhor, entregando nas suas mãos os irmãos que estão abatidos por enfermidades, por dificuldades, e também assim agradecendo por todos aqueles que celebram a vida, completando mais um aniversário. Olhe para esses nomes e ore comigo a Deus nesse momento. Falemos com Deus em oração, depois nós oramos também o Pai Nosso, para que possamos finalizar o nosso culto. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, santo e eterno Pai, obrigado por Tua graça, por Teu amor, que é manifesto em nossa vida de modo muito especial, pleno, através de Jesus, que, mostrando todo o seu amor por nós pecadores, deu sua vida para que nós tivéssemos vida e vida eterna, redenção e a salvação eterna contigo no céu. Senhor, recorremos ao refúgio de Tua infinita compaixão e graça para também clamar por Tua igreja neste mundo, clamar pela igreja que enfrenta dificuldades do seu testemunho, mas que, ó Deus e Pai, resiste firme na fé e na certeza de que a Tua graça nos basta e nos alimenta e nos fortalece para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. Que possamos assim também nos unir em oração, em amor, em solidariedade àqueles que sofrem. E nesta oração nos unimos assim pelas famílias enlutadas de nossa irmã Wanda Nagel, que faleceu, e também do Marcos Marçal. Consola os seus familiares, consola aqueles que choram nesse momento, pranteiam essas mortes. Esteja com cada um deles, ó Deus, fortalecendo a sua vida e assim também preenchendo o seu coração com a certeza da ressurreição e da vida eterna. Também, Senhor, entregamos aqueles que estão enfrentando tratamentos difíceis em sua vida. E lembramos aqui pessoas muito queridas que também nos acompanham nesse momento, que estão também, ó Deus e Pai, sofrendo, entregando suas vidas também nas Tuas mãos, em oração, pedindo o Teu amparo, o Teu consolo, a Tua força e a Tua paz. Entregamos nossos irmãos Adélia Kruger, lá de Rondônia, Alcioneu Santos, Alexandre Custer, Antônio Carlos Gil, Cláudio Augusto Petri, Celina Urig, a tia Celina, Deonato Feltz, o Davi Herr, a Eliane Gardino, a Florentina Schulz, a Helena Pagung, a Helena Bisch, a Iraci Gabres, o José dos Santos Rodrigues, o João Pires, a Michele Custer, Nadir Grinival, pastor Gilberto Aiden, pastor Roberto Kunzendorf, Roniel Tavares, Rita de Cássia Jubini, o Severino, a Silvana Coller, a Vanessa Xavier, meu pai, Antônio Bento da Silva, na sua idade, na sua enfermidade, a dona Ana, dona Alcina Nino, Alvina Kerner, Lindinalva Reis, também sua filha Sandra, Matilda Carolina Coller, Heloísa Alberto, Cristina, tia da Joselita, e também a Cleise Mara, nossa vizinha. Também nossa irmã Wanda Kerner, que aqui está nos acompanhando, Maria da Penha Raquibart, a pequena Melina, que se recupera depois do nascimento prematuro, e também o Mateus Bicholi, que está em tratamento. Olha com a Tua misericórdia, Deus e Pai, e através dos médicos também, que a Tua graça seja manifesta na vida desses irmãos. Também por aqueles que estão infectados pela Covid-19, e lembramos todos os irmãos, amigos, irmãs, as pessoas do mundo todo que são afetados por essa pandemia. Como oramos no Pai Nosso, ó Deus, livra-nos desse mal.
Abençoa cientistas para que possam descobrir logo os medicamentos, as vacinas para combater esse vírus. E abençoa as pessoas infectadas para que possam também ser restauradas. Lembramos nossa irmã Silmari Carvalho, que por tua graça saiu do hospital e está em casa já há muitos dias, se recuperando. E também, ó Deus, a situação muito especial do Faldel Guimarães Abraão da Costa, um irmão aqui de Guarapari, que está internado em estado grave, e pedimos, ó Deus e Pai, o teu amparo a ele, também a sua esposa, a sua família, nesse momento difícil. Na tua vontade graciosa e misericordiosa, rogamos para que, ó Deus e Pai, ampare a este irmão nessa situação tão delicada. Aos profissionais em atividade, aqui destacamos algum da área de saúde, nós pedimos também a tua bênção e a tua proteção a todos eles. A Célia Ferreira, o doutor Fernando Márcio Dutra, a Marisete Freire, a Michele, também o Juninho, a Karina Degan, a Taismara, a Ingrid, a Lia, a Ivana e o doutor Fernando Diniz Júnior. Abençoa esses irmãos e irmãs também, proteja a sua vida e os guarde de todo mal. E todas as pessoas que estão em atividade, trabalhando, que elas possam ser guardadas, protegidas, sob o teu cuidado e proteção. Também, ó Deus e Pai, abençoa a tua igreja no trabalho constante de levar o teu evangelho, que possamos também, com todo cuidado, responsabilidade e amor cristão, promover os cultos, aquilo que é necessário para edificar e alimentar o teu povo. Abençoa esta congregação e todas as igrejas que estão trabalhando seriamente nesse sentido. Também as atividades na internet, que alcancem as pessoas, que alimentem os corações, que fortaleçam as vidas na certeza da tua graça. Também, Senhor, te agradecemos imensamente pelo teu cuidado com os irmãos que passaram por cirurgias, acidentes e assim estão em recuperação. E pedimos a tua bênção sobre a Carmen Ulig, nossa prima e irmã. Abençoa a Carmen ricamente nessa recuperação bem delicada pela qual ela está passando. Abençoa a sua vida, abençoa o Edinho também no cuidado com a sua esposa e que os dois possam assim também, ó Deus e Pai, se amparar um ao outro nesse momento e assim a Carmen possa também ser abençoada e se recupere logo dessa situação. Da mesma forma, entregamos o irmão Eder Jackson, lá de Rondônia, e também o irmão Josenberg dos Santos, que se recupera de um acidente grave, também o Luiz Piper, da mesma forma, e te louvamos imensamente pela recuperação da Heloísa Alberto, que sofreu um edema cerebral, esteve em estado gravíssimo, e hoje está em casa, inclusive essa semana celebrou o seu aniversário e por isso nós te louvamos também. Pedimos pela gravidez de Herville Leal, Priscila Barbosa, Krause, Tainá Racelli, Jamile e Franciele Barbosa Lins, que também abençoes a elas, abençoe as crianças que estão sendo geradas. Também, Senhor, te louvamos pelo aniversário do Etevaldo Santos Batista, da Cida Batista, da Marilene Kruger, do Cláudio Augusto Petri, da Kelly Lauretti, da Selma Fronholz, da Marinalva Fronholz, a Isadora Geiger, a Maricleia Hoffmann, a dona Amable Dal Ponte Schneider, a dona Norma Lúcia de Paula e todos que estão celebrando mais um ano de vida. Obrigado por tua graça na vida deles. Também, ó Deus e Pai, te louvo pelos 14 anos de trabalho pastoral aqui em Guarapari, na Paróquia Esperança. Obrigado por todas as tuas bênçãos durante todo esse tempo. Obrigado, Deus e Pai, pelo teu amparo nas dificuldades e por tudo aquilo que deu certo e também por aquilo que não deu certo, mas que foi um aprendizado também constante em nossa vida. Continue nos abençoando e abençoando essa congregação e paróquia e também o trabalho dos pastores da nossa paróquia, do nosso distrito e da nossa igreja, bem como de toda a liderança e todos os pastores das igrejas cristãs que te são fiéis sejam abençoados ricamente nesse trabalho. Oramos por nossa pátria, governantes, autoridades e cada cidadão. E rogamos, por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus.
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Agradecemos imensamente a sua companhia, a sua participação, você de longe, de perto, irmãos de Rondônia, do Rio, irmãos do Rio Grande do Sul, todos vocês que estão conosco. Não dá para ver os nomes de vocês agora, porque também são muitas pessoas. Nós queremos agradecer imensamente a participação de cada um e assim desejar que Deus abençoe a semana de vocês também e a vida de vocês. De segunda a sexta, nós temos aí o convite para você, o nosso momento devocional, que acontece às 7h30 da noite, segunda a sexta-feira. Momento de meditação, de louvor e de oração conjunta também. E aos domingos os nossos cultos seguem como estão programados aí também. Às 8h30 da manhã, culto presencial em Anchieta, às 17 horas, às 5 da tarde aqui em Guarapari, culto presencial, e às 7 da noite o nosso culto online para aqueles que não podem vir à igreja. Seja sempre bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame a sua graça sobre você. Boa noite, Deus abençoe você. Jesus, o Salvador, que sempre está do meu lado. Jesus, o Salvador, que sempre está do meu lado. A Cristo vou louvar e anunciar com gratidão a sua grandeza. Louvem a Deus por tudo que Ele nos faz. Louvem a Deus pelo amor que Ele traz. Louvem a Deus por tudo que Ele nos faz. Louvem a Deus pelo amor que
Jesus.